Brasil. Tem disposição para nos acompanhar? Vamos lá? 10 minutinhos de leitura? Vamos lá? Vamos lá então. Cidadania participativa. Precisamos urgentemente falar dos mais de 350 anos de escravidão no Brasil, sobre como o nosso passado escravista se conecta ao nosso mercado de trabalho absurdamente informal e precarizado, por exemplo. Avancemos aos grandes temas de relevância nacional. Hoje trataremos sobre o mercado de trabalho brasileiro nas suas origens, do correr do século XVI ao final do século XIX. Mais de 350 anos de regime econômico escravista. Atenção, o regime econômico escravista era elemento estrutural da economia brasileira durante 358 anos de história do Brasil. O regime escravista era parte componente da estrutura da economia brasileira. Meditações iniciais. Vamos ver qual é a relação entre o passado e o presente. Estamos em 2022, mas desde o final de 2015 a taxa de desemprego está acima de 11%. São cerca de 7 anos de agonia para o trabalhador brasileiro. Na melhor das hipóteses, quem conseguiu manter-se em seu trabalho com carteira assinada está com salário congelado e perdendo poder real de compra em decorrência das altas taxas de inflação em ocorrência nos últimos tempos, principalmente nos quase 2 últimos anos, 2021 e 2022. Hoje, 2022, a taxa de desemprego está em cerca de 11%. Quanto à informalidade, desde 2015 estamos com a taxa referente ao emprego precário, aquele desprovido de direitos trabalhistas, acima de 36%. Hoje estamos batendo recorde, porque a cada grupo de 100 trabalhadores ocupados, cerca de 40 são trabalhadores precarizados, os informais, sem carteira assinada, sem previdência social, os empreendedores sem acesso a crédito e demais meios de produção. 40% é a taxa da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. A fome graça, a renda fenece, a informalidade abraça, o povo empobrece. Juros no sol, a pequena produção. Desemprego logo aumenta, é o Brasil em recessão. Quer repetir? A fome graça, a renda fenece, a informalidade abraça, o povo empobrece, juros no sol, a pequena produção, desemprego logo aumenta, é o Brasil em recessão. Dá até poema. Bem, pensemos juntos. 3 questões reflexivas sobre a consciência negra. Primeira, o que queremos com esta conversa? Resposta: queremos incorporar inteligência para uma adequada compreensão do conhecimento sobre a nossa precariedade social, que está ligada diretamente ao modo como se deu o fim do regime da escravidão no Brasil, há cerca de 134 anos atrás, pois se tratou de um processo histórico desenhista do nosso mercado de trabalho e das nossas periferias e redutos de extrema pobreza, porque as periferias brasileiras possuem preponderância ancestral escrava, ou seja, a ancestralidade escrava prepondera em dominância nas periferias e bairros mais pobres do nosso Brasil. A propósito, hoje, 2022, já temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, mais de 120 milhões de pessoas sem condições de fazer planejamento alimentar e cerca de 22 milhões de pessoas na extrema pobreza. Observação: este texto quer provocar conversa madura entre pessoas inteligentes. De modo algum, apelaremos para recursos linguísticos vitimistas. Não vamos dar chance ao erro, descrevamos as coisas como elas são, foi o que disse Platão. Segunda questão: qual é a importância desta conversa para a nossa existência? Resposta: antes de respondermos a este questionamento, vamos cotejar em investigação esta informação a seguir. Vamos lá! De acordo com Amanda Rossi, em artigo publicado na BBC News Brasil, 7/8/2018, navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9.000 viagens com africanos escravizados,
e cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos, em mais de 300 anos. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Desculpa, eu vou extrapolar os 10 minutos, porque isso tem de ser falado. Este foi talvez o primeiro grande genocídio envolvendo o Brasil. 670 mil negros mortos, africanos mortos, no traslado, no trânsito da África para estas terras aqui. Qual é o outro grande genocídio que vocês lembram? Covid-19, né? Já estamos chegando, ou melhor, já ultrapassamos 670 mil pessoas mortas. Tragédia totalmente evitável. Conversaremos sobre isso neste espaço de cultura pulsante. Mas vamos lá. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios portugueses e brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. Os dados são da The Transatlantic Slave Trade Database, um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico, comércio de escravos, que inclui, entre outros centros de estudos, a Universidade de Harvard. O levantamento só foi possível porque os escravos eram mercadorias e, como tais, eram registrados contabilmente na entrada e saída dos portos. Sobre as transações dessas mercadorias incidia a cobrança de tributos. Até 1650, 2 de cada 3 navios que comercializavam escravos no mundo eram portugueses. Assim e deste modo, iniciou-se o mercado de trabalho brasileiro. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente grande e capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da nossa sociedade brasileira. E como impactou? Observemos. Na década de 1810, há cerca de 202 anos atrás, o tamanho da população total brasileira era de aproximadamente 4 milhões de pessoas. 48% dessas pessoas eram escravas. 1,9 milhão de pessoas. 48 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil na década de 1810 eram escravos. Quase a metade do todo da população do Brasil. Há cerca de 212 anos atrás. Em termos históricos, minha gente, isto foi ontem, há um segundo atrás. Na década de 1860, o tamanho total da população habitante do Brasil era de aproximadamente 8 milhões de pessoas. Cerca de 22% delas eram escravas, 1,7 milhão de pessoas. 22 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil na década de 1860 eram escravos, há cerca de 162 anos atrás. Ontem, há um segundo atrás. Na década de 1880, o tamanho da população habitante do Brasil era de mais ou menos 10 milhões de pessoas e cerca de 10% dessas pessoas eram escravos, 1 milhão de pessoas. 10 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil na década de 1880 eram escravos, há cerca de 142 anos atrás. Ontem, há um segundo atrás. E em 13 de maio de 1888, há 134 anos atrás, houve a abolição definitiva da escravidão no Brasil. O último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão. Há 134 anos atrás. Ontem, em termos históricos, ontem, há um segundo atrás. Recapitulando, minha gente. Na década de 1810, para uma população de 4 milhões, tínhamos 1,9 milhão de pessoas na condição de escravos, quase metade do todo da população. Na década de 1860, para uma população de 8 milhões, tínhamos 1,7 milhão de pessoas na condição de escravos,
5 décadas se passam, a população brasileira dobra de tamanho e os escravos são reduzidos em cerca de 200 mil pessoas. E na década de 1880, para uma população de 10 milhões, tínhamos 1 milhão de pessoas na condição de escravos. Em 1888, o Brasil era regido pela Constituição Imperial de 1824. Gente, isto é importantíssimo de se saber. Em 1888, o Brasil era regido pela Constituição Imperial de 1824, a primeira Constituição do Brasil, que apenas serviu para mostrar ao mundo estrangeiro que havia um país política e juridicamente organizado aqui nestas terras. Apenas isso e nada mais. Como uma Constituição totalmente liberal que era, não ousou tratar de direitos sociais, muito menos da questão da escravidão no Brasil, porque a escravidão fazia parte do modelo econômico vigente à época. Lembrando-se de que o escravo era uma commodity, com preço negociado em bolsas de valores mundo afora, como hoje se faz com o preço do barril do petróleo, com o preço da soja, com o preço do dólar, por exemplo. Os negros sofriam sem esperanças. Observação fundamental. Antes de vomitarmos bobagens, vamos a esta observação fundamental. Juridicamente, ser escravo era ser um subanimal, um instrumento de trabalho de mobilidade autônoma. O escravo era menos digno que os semoventes, animais utilizados no processo produtivo dos engenhos. O negro era uma espécie de equipamento de trabalho para a produção. Escravidão, extrema agonia, sofrimento humano, puta covardia. Puta covardia pra gente hoje, observando o passado. Porque não contaminemos a nossa conversa com elementos morais, né, que pode levar a conversa para racismo, não racismo, existe racismo ou não existe racismo. Não. Primeiro vamos entender como era a estrutura da economia no Brasil imperial e no Brasil colonial. Avancemos.